Olá galera, tudo bom? Sou eu, professor João Marcos. Vamos começar aqui mais uma aula do curso de Termodinâmica para o ensino médio. O tema da aula de hoje é dilatação térmica. A gente vai começar a aula de hoje falando sobre o conceito mecânico microscópico de temperatura, como o movimento dos átomos gera a temperatura, ok? Depois disso, a gente vai utilizar esse conceito para introduzir a ideia de dilatação térmica. Depois a gente vai falar de dilatação térmica em uma dimensão e as aplicações disso nas lâminas bimetálicas, um aparelhinho chamado termostato, que é muito utilizado nos refrigeradores. O refrigerador da sua casa tem um termostato. O termostato, ele faz a geladeira parar de funcionar quando você chega numa determinada temperatura. Se não tivesse ele, tudo dentro da geladeira iria ser congelado, porque o motor não iria parar de resfriar lá dentro. Bom, depois a gente vai falar sobre dilatação superficial e utilizar o mesmo raciocínio de dilatação superficial com dilatação de volumes, ok? Então a gente vai ver dilatação de áreas e dilatações de volumes muito próximos um dos outros, né? Uma ideia muito próxima da outra, ok? Porque o raciocínio utilizado é o mesmo. E depois disso a gente fecha aí a ideia teórica falando sobre dilatação de furos e volumes. Dilatação de furos e volumes é uma ideia que no raciocínio do senso comum, ele não ocorre do jeito que a gente raciocina normalmente, né? No senso comum. A gente tem que utilizar o raciocínio científico aí para entender o que ocorre quando eu tenho um furo numa placa ou um buraco dentro de um volume. Ok? Depois a gente vai falar das aplicações em termômetros, como eu utilizo dilatação térmica para medir temperaturas, o efeito da temperatura na densidade, porque se eu estou alterando o volume sem alterar a massa, eu vou alterar a densidade dos corpos. E a gente finaliza falando sobre a dilatação anômala da água. A água, como outros líquidos, ocorre a dilatação anômala. Quando você chega perto da temperatura de congelamento, a tendência é que você diminua a temperatura e a água expanda, ao contrário do que ocorre em temperaturas distantes da transição de fase. Ok? A gente vai explicar como isso ocorre. Beleza? Então vamos começar a nossa aula. Vem comigo, Jeffers. Então, galera, vamos começar aqui a nossa aula. No século XIX, um cientista chamado Boltzmann, Ludwig Boltzmann, ele tentou pensar como a termodinâmica pode surgir do movimento atômico. Então, se a matéria é constituída de átomos, o movimento desses átomos deve me dar as grandezas termodinâmicas, né? Uma delas, a temperatura. Então, vamos aqui imaginar o movimento desses átomos. Se eu tiver um gás, eu tenho um movimento completamente caótico. No líquido, eu começo a ter uma certa organização desse movimento, até que eu chego num sólido e as moléculas estão altamente presas umas às outras. Elas interagem fortemente umas com as outras, de tal maneira que elas nem se aproximam muito umas das outras e nem se afastem muito. Então aqui eu comecei a desenhar para introduzir essa ideia de que é a temperatura. Vamos começar pensando num sólido. Então aqui em vermelho eu desenhei cada molécula constituinte do sólido, ou cada átomo constituinte do sólido, formando essa rede que a gente chama de rede cristalina, ok? Um sólido regular. Então aqui eu desenhei uma rede quadrada, ok? Então cada uma dessas moléculas, desses átomos, eles estão presos
no vértice dos quadrados dessa rede, ok? Então eles nem se aproximam muito e nem se afastam muito, mas eles têm um certo movimento. Eles estão nessa rede, mas eles estão o tempo todo vibrando, tá? Por isso que eu coloquei esses dois tracinhos aqui para representar que eles estão vibrando em todas as direções aí, ok? Então eles estão no movimento o tempo todo, vibrando, ok? Então eu tenho uma energia de movimento. Energia de movimento a gente chama de energia cinética, tá? Esse movimento deles tem uma energia cinética armazenada aí, ok? O trabalho do Boltzmann, que é um trabalho extremamente complexo, complicado, né? Se você quiser aprofundar mais, faça o curso de física e lá por volta do 5º ou 6º semestre você vai ver uma disciplina chamada Física e Estatística, que você vai ver como o Boltzmann chegou nesse resultado, ok? Mas o Boltzmann ele chegou no resultado em que a temperatura, basicamente, ela é a medida da energia cinética desses átomos. Ou seja, quanto maior é a temperatura, mais vibração eu tenho nessa rede cristalina. Até que chega um ponto em que você rompe essa rede cristalina e vai para um líquido. Ou vai para o gás. Ok? Então, temperatura, para a ideia do Boltzmann, nada mais é do que uma medida de energia cinética. Mas não é uma medida de energia cinética qualquer, né? Note aqui, a gente está falando de muitos átomos. Átomos são microscópicos. Nós temos trilhões de átomos em um espaço ínfimo, né? Um espaço de centímetros, você tem trilhões de átomos. Então, não é simplesmente uma medida de energia cinética, porque você não poderia medir a energia cinética de cada um, ok? Então, é uma energia cinética média, tá? Esse símbolo aqui pode parecer um alfa, mas não é um alfa, é um símbolo de proporcional. Na matemática, sempre que aparece esse símbolo indica que uma grandeza é proporcional à outra. Ou seja, a temperatura é sempre proporcional à energia cinética desses átomos. A temperatura é uma maneira de se medir a energia cinética média. Toma a média de todas as energias cinéticas desses átomos, isso é temperatura. Então ela mede o grau de agitação molecular dentro do material que você está estudando, ok? Bom, agora imagina aqui comigo. Se eu tenho uma certa energia cinética média, ou seja, uma certa temperatura, os átomos vão estar vibrando de tal maneira que eles conseguem ter uma certa aproximação um do outro e depois se afastam, ok? Então eu tenho aqui uma distância molecular inicial para uma temperatura menor, porque eu tenho uma vibração menor aqui. Agora pensa aqui comigo, o que é que vai acontecer se eu aumentar essa vibração? Se eu conceder mais energia para o sistema, ele armazenar mais energia de movimento. Ou seja, estou aumentando a temperatura desse sistema. O que vai acontecer? Eles vão vibrar mais longe, eles vão vibrar e vão se afastar cada vez mais. Então a distância média entre esses átomos, quando eu aumento a temperatura, a tendência é aumentar, ok? Então, daí você já vê que o tamanho de um corpo, se esse corpo é constituído de átomos,
Cada hora que eu aumento a temperatura, esses átomos estão vibrando cada vez mais longe uns dos outros. O que acontece com o tamanho desse corpo? É lógico, né? Vai aumentar. E aí que a gente vai entrar para falar de dilatação linear. Então, pessoal, vamos ver agora o que acontece se eu pegar um objeto que ele tenha uma dimensão muito maior do que as outras duas. Por exemplo, se você pegar um vergalhão de ferro, né, desses de construção, o comprimento dele é muito maior do que a largura e a profundidade dele. Okay? Isso a gente chama na física de objeto 1D. Por mais que não seja 1D de verdade, a gente despreza o tamanho das outras dimensões. Eu vou explicar logo por que a gente pode desprezar na dilatação térmica. Ok? Então imagina que eu peguei aqui uma barra, igual gostar de você, né, raça negra? Então, eu peguei aqui uma barra, essa barra tem um comprimento L0, tá? E eu peguei ela numa temperatura inicial, T0. Pode ser qualquer temperatura, 10 graus Celsius, 20 graus Fahrenheit, tá? Pode ser qualquer temperatura. E aí o que acontece, por exemplo, se eu aumentar a temperatura dessa barra? A gente já viu que os átomos vão começar a vibrar cada vez mais espaçados uns dos outros. Ok? Então, eu vou para uma temperatura final maior do que a temperatura inicial, e o que vai acontecer? A minha barra vai expandir, ok? Então eu teria um tamanho L0, só que eu teria uma expansão aqui. Essa expansão que a gente chama de dilatação, tá? ΔL, então, vai ser o que eu vou chamar de dilatação. Uma coisa importante que observaram é que essa dilatação ela é proporcional ao comprimento inicial e ela também é proporcional à variação de temperatura. Por isso que aqui eu posso ignorar as outras duas dimensões, porque existe uma proporção com o tamanho inicial. Então, se uma das dimensões é muito maior do que a outra, significa que a minha dilatação também vai ser muito pequena nas outras dimensões, se comparado com a dimensão principal, tá? Por isso que nós podemos falar de dilatação em uma dimensão só, quando eu estou falando de um objeto como uma barra ou um vergalhão, ok? Então ele é proporcional tanto ao tamanho inicial, como também à variação de temperatura, o aumento ou a diminuição de temperatura. Lembrando que ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Isso significa uma variação na física, tá? Sempre que aparecer o delta, é um valor final menos um valor inicial. Agora, note um negócio. Se o ΔT é positivo, isso significa o quê? Que minha temperatura final é maior do que minha temperatura inicial, tá? Então, se a minha temperatura final é maior do que a inicial, significa que eu tive um aquecimento. Agora, se o meu ΔT é negativo, ele é menor do que zero, o que significa? Que a minha temperatura final é menor do que a temperatura inicial, ok? Temperatura final é menor do que a temperatura inicial. Se a temperatura final é menor do que a inicial, significa que eu estou resfriando este corpo, ok? Então, quando eu tenho resfriamento, eu tenho um ΔT negativo, ok? Bom, então, uma das maneiras de eu escrever uma grandeza, né, que é proporcional às duas grandezas, é pela multiplicação delas. E aqui eu coloco uma multiplicação por uma constante de proporção. Eu vou chamar aqui de alfa, ok? Então, minha dilatação ela vai ser proporcional ao comprimento inicial. E ela também é proporcional ao aumento
ou a diminuição de temperatura. Note aqui que interessante. O meu ΔL é negativo se eu tiver um resfriamento. Se o ΔT for negativo, então meu ΔL é negativo. Isso significa que se o ΔL é negativo, eu estou diminuindo de tamanho. Porque o comprimento total dessa barra, ele é o comprimento L0 mais ΔL. Então, se esse ΔL é negativo, significa que o meu comprimento final é menor do que o meu comprimento inicial, ok? Então, se eu tenho resfriamento, eu tenho uma contração. Se eu tenho um aquecimento, eu tenho uma dilatação, ok? Agora eu paro para analisar essa constante de proporção aqui. Essa constante de proporção é muito importante. É o que a gente chama de coeficiente de dilatação linear, ok? O que é importante você saber desse alfa? Esse alfa é uma característica do material, tá? Ou seja, cada material tem o seu coeficiente de dilatação. O vidro tem o seu coeficiente de dilatação, o alumínio tem o seu coeficiente de dilatação, o cobre tem o seu coeficiente de dilatação, o ferro tem o seu coeficiente de dilatação, ok? Porque esse coeficiente de dilatação, ele mede o quanto que você tem de dilatação para um determinado aumento de temperatura. Só que os átomos de cada estrutura sólida ou líquida, né? Mas os átomos constituintes de cada material, eles vibram dependendo da interação que um tem com o outro. Então, se o material é diferente, lógico, eu vou ter um tipo de vibração diferente, eu vou dilatar de maneira diferente. Então, uma característica do material. Isso é importante você gravar. Outra coisa, o que esse alfa me representa? Ele vai representar o aumento proporcional, tá? Ou seja, ele vai aumentar quanto o corpo vai aumentar? Ele vai aumentar, sei lá, 0,01% para cada grau Fahrenheit, por exemplo. É isso que o alfa está medindo. O aumento proporcional por unidade de temperatura, ok? Então, uma parte por milhão para cada grau Celsius. Isso é um coeficiente de dilatação, é uma medida de coeficiente de dilatação, tá? De unidade. Então, a unidade de coeficiente de dilatação, o SI, ela vai ser expressa como grau Celsius a menos 1, que é a mesma unidade de Kelvin a menos 1. Outras unidades que eu posso ter é no sistema imperial, grau Fahrenheit a menos 1, ok? Na próxima aula de exercício, a gente vai ver como é que a gente trabalha com essa ideia, beleza? Pessoal, uma das aplicações de dilatação linear chama-se lâminas bimetálicas. Elas são utilizadas em um aparelho conhecido como termostato, ok? Mas o que são essas lâminas bimetálicas? Bom, você pega uma lâmina com dois metais, formadas por dois metais diferentes, um metal A e um metal B, por isso o nome bimetálico. Você pega essas duas lâminas e deixa uma presa à outra, ok? De tal maneira que uma não possa se movimentar independentemente da outra, ok? Então aqui eu tenho um metal A e um metal B. Bom, esse metal ele tem um certo
comprimento. L aqui, ok? Bom, a gente já viu lá na parte passada que o comprimento de uma estrutura unidimensional dentro da dilatação térmica, ela é o comprimento inicial mais a dilatação ou a contração, expressa aqui por ΔL. Só que esse ΔL, ele era lá escrito como alfa L0 vezes ΔT, ok? Eu posso aqui colocar em evidência o L0. O L0 pode ir para essa loucura de dizer que não te quero, ou negando as aparências, disfarçando as evidências. Na aula de hoje eu tô craque nas músicas. Então aqui, L0 fica em evidência. L0 vezes 1 mais alfa ΔT. Se fizer a distributiva, L0 alfa L0 ΔT. Ok? Então o comprimento, ele vai depender do comprimento inicial das lâminas, que no caso da lâmina A e da lâmina B são iguais. Tá? Então, na temperatura inicial, elas são iguais. Então, fica 1 mais o coeficiente de dilatação do metal A, o comprimento da lâmina A, vezes ΔT, 1 mais o coeficiente de dilatação do metal B, vezes o aumento ou a diminuição de temperatura. Note, se o ΔT é zero, ou seja, se eu estou na temperatura inicial, que é a temperatura que eu estou calibrando, que eu estou colando as duas, esse termo aqui é zero, as duas têm o mesmo comprimento, L0. Ok? Mas o que acontece se eu aumentar a temperatura? Se eu aumentar a temperatura, um desses dois aqui vai ter um coeficiente de dilatação maior do que o outro. Digamos aqui que no caso seja o A, seja maior. Então, o coeficiente de dilatação de A, vamos fazer o contrário. O coeficiente de dilatação de B é maior do que o coeficiente de dilatação de A. Ok? Então, o que vai acontecer? O coeficiente de dilatação de B é maior. Então, se eu aumento a temperatura, a tendência é que B cresça mais do que o A. Só que eles estão grudados. Como é que isso vai ser possível? O que vai acontecer? À medida que o B vai tender a crescer, ele vai começar a entortar a estrutura, porque ele tenta crescer mais do que o A. Então ele entorta a estrutura. Então, se eu aumento a temperatura, o que vai acontecer? Ele vai tender a entortar para baixo. Ele vai tender a fazer um arqueamento para baixo. Tá? Agora, se eu diminuo a temperatura, o que vai acontecer? O B vai tender a contrair mais do que o A. Então, ele vai tentar diminuir mais do que o A. Diminui. O que vai acontecer? Vai haver um arqueamento para cima. É o contrário. Então, acima de uma determinada temperatura, essa lâmina vai arquear para cima. Abaixo de uma determinada temperatura, essa lâmina vai arquear para cima. Acima de uma determinada temperatura, essa lâmina vai arquear para baixo. Ok? Então já dá para você ter uma ideia aí de como é que a gente vai utilizar isso no termostato. O termostato, ele basicamente é uma chave que liga e desliga a sua geladeira automaticamente, ou o ar-condicionado também, tá? Liga e desliga automaticamente quando chega numa determinada temperatura. O termostato, então,
ele funciona como uma chave, ok? Então eu tenho um circuito que liga e desliga o refrigerador. Isso daqui é uma chave que fecha ou abre o circuito elétrico da sua geladeira ou do seu ar-condicionado, ok? Então, se eu estou numa temperatura menor do que a temperatura T0, essa temperatura T0 é a temperatura que você ajustou a geladeira ou o ar-condicionado para funcionar, é aquela temperatura que você colocou lá no controle do ar-condicionado, ok? Se a temperatura é menor do que esse valor de temperatura, o que vai acontecer? Ele vai arquear. Ele vai arquear essa lâmina bimetálica que vai subir o contato. Okay? Então, para uma determinada temperatura abaixo, ele vai abrir o contato e não vai passar corrente. Logo, ele vai desligar o refrigerador. À medida que essa temperatura sobe, o que vai acontecer? Essa lâmina vai dilatar e vai abaixar, ok? Ela vai abaixar até que feche o contato quando a temperatura chegar igual à temperatura que você ajustou no controle ou lá na sua geladeira e liga o refrigerador, ok? Então, você sabe, quando você for colocar o ar-condicionado para funcionar, não adianta, se você quer que a temperatura chegue em 24 graus, mas a sala está muito quente, não adianta você colocar numa temperatura de 18 graus. Você não está aumentando a potência do motor. O que você está fazendo é simplesmente alterando a temperatura do termostato. O que significa? Ao invés do ar-condicionado parar de funcionar em 22 graus, por exemplo, que é a temperatura que você quer que fique a sala, ele vai parar de funcionar lá no 18. Então ele vai continuar esfriando, mesmo com a temperatura mais baixa do que 22 graus, mas ele não vai esfriar mais rápido, ok? Também na geladeira a mesma coisa. O que acontece na geladeira quando esse aparelhinho aqui, essa lâmina aqui, se queima ou ela oxida e estraga? A sua geladeira também não para de gelar. E aí o que ela começa a fazer com os alimentos dentro da geladeira? Ela não só mantém resfriado, ela vai congelar os alimentos. Então, se a sua geladeira está congelando os alimentos fora do freezer, pode saber, pode ser um grande problema de termostato. Agora, pessoal, vamos falar de dilatação quando ela ocorre em duas dimensões, numa superfície, ok? Então, inicialmente, numa temperatura T0, eu tenho uma área inicial, A0, que é basicamente L0 ao quadrado, L0 vezes L0. Vamos pegar aqui um quadrado para ficar mais fácil de fazer a análise, ok? Então, L0 ao quadrado é minha área inicial. Só que aí o que acontece? Eu aumento a temperatura para uma temperatura final. O que vai acontecer com essa minha área? Ela vai dilatar, porque cada um desses comprimentos também vai dilatar. Então, o meu comprimento inicial, que era L0, ele vai ser L0 mais uma dilatação. Aqui também é a mesma coisa, L0 mais uma dilatação, ok? Como é que a gente faz para calcular o aumento de área? O aumento de área é isso daqui que está desenhado de preto, ok? Então aqui eu vou ter um quadrado e 2 retângulos de área aumentada, ok? Então eu vou ter 2 retângulos iguais. Essa área desse retângulo aqui é L0, que é essa largura, vezes essa altura, que é a dilatação ΔL. Aqui do outro lado, eu tenho a dilatação ΔL, é a largura, e a altura é o L0. Os
dois retângulos têm a mesma área. Então, eu tenho duas vezes L0 vezes a dilatação ΔL. Falta este quadrado aqui, ΔL ao quadrado. ΔL ao quadrado estaria aqui, ok? Só que tem um detalhezinho. Geralmente essas dilatações elas são muito pequenas em comparação com o tamanho do inicial que você está utilizando. Então, por exemplo, digamos aqui que eu tenha uma dilatação de 1 milímetro. Para um comprimento inicial de 1 metro. Ok? Bom, L0 vezes ΔL, 1 milímetro, é 10 a menos 3 metros. O que vai acontecer? Eu vou ter Perdão. Acho que vai ficar mais fácil se eu transformar metro em milímetro. Então, 1 metro são 1000 milímetros. O que vai acontecer se eu multiplicar os dois? Então, eu vou ter 1000 milímetros quadrados. Mas o que vai acontecer? ΔL vezes ΔL eu tenho 1 milímetro ao quadrado. Quando eu somar os dois, eu vou ter 1000 mais 1. 1 é muito menor do que 1000. Ok? Isso aqui porque eu falei de 1 milímetro para 1 metro. Se eu diminuir 0,1 milímetro, o que vai acontecer? 0,1 vezes 10 ao cubo vai dar 100 milímetros ao quadrado. Só que 0,1 ao quadrado daria 10 a menos 2 milímetros ao quadrado. Ou seja, seria 100,001 milímetro quadrado. Ou seja, quanto menor for esse valor em comparação com L0, cada vez fica menor o ΔL em comparação com L0 vezes ΔL. Ok? Então, a gente costuma dizer que ΔL é um número muito menor do que esse daqui, então eu posso desprezar ele. Eu posso dizer que ele é aproximadamente zero quando comparado com o outro, porque ele vai alterar só algumas casas decimais deste outro valor, ok? Bom, então eu não preciso somar este ΔL, eu fico só com o outro valor, 2L0 ΔL. Só que quem que é a ΔL? A gente já viu lá, dilatação linear, que ΔL é alfa vezes L0 vezes ΔT. Então, se eu substituo aqui, alfa L0 vezes ΔT, então eu vou ficar com 2 vezes L0 ao quadrado. Mas L0 ao quadrado é o próprio A0 vezes ΔT vezes ΔT. Muito parecido, né? ΔL é igual a alfa L0 ΔT. Aqui eu também tenho alfa
tem o A0, tem o ΔT, ok? Só que aqui a gente está falando de uma área, aqui nós estamos falando de comprimento. E aqui eu também tenho o valor 2. Então, 2 vezes alfa é o beta, que eu chamo de coeficiente de dilatação superficial do material. Ok? Em um pensamento, se a gente pode utilizar isso para dilatação volumétrica, podemos. Dilatação volumétrica. Então, bom, para uma dimensão eu tenho um alfa. Para 2 dimensões eu tenho 2 alfa. Para 3 dimensões eu vou chamar aqui de gama o coeficiente de dilatação volumétrica. E gama é 3 vezes o alfa. É o coeficiente de dilatação volumétrica. É 3 vezes o alfa. Ok? Bom, então, nós temos a seguinte relação. Alfa sobre 1. Isso aqui é igual a beta sobre 2. Que é igual a gama sobre 3, ok? Então aqui eu tenho a relação entre todos os 3 coeficientes de dilatação, ok? Então, por exemplo, se eu quero saber a relação entre o coeficiente de dilatação volumétrica e o de coeficiente de dilatação superficial, eu vou utilizar isso aqui. Então, beta sobre 2. Isso aqui é gama sobre 3. Então, passo o 3 para cá multiplicando. O gama é 3 meios de beta. Ok? Bom, nós também podemos ter essa relação de dilatação sendo apresentado em gráficos. Cai muito no Enem, análise gráfica. Ok? Então fique esperto, fique atento nisso. Eu tenho uma relação L por ΔT, ou pode ser a área, ou pode ser o volume também, ok? Mas vamos aqui trabalhar com L. O que eu vou ter? Bom, eu sei que o comprimento L, ele é o comprimento inicial mais a dilatação. Esse gráfico aqui, ele me representa como o eixo Y, o comprimento L. E o meu eixo X é o meu ΔT. Ok? Então, quando o meu ΔT for 0, esse termo todo aqui é 0. Quem que fica como intercepto Y? O L0. Então, aqui, no meu gráfico, eu tenho L0. Aqui, o valor em que o gráfico corta o eixo Y é o L0. E a inclinação? A inclinação é este valor aqui. Ok? Então, se você pegar aqui de vermelho,
ΔY e dividir pelo ΔX, o que você vai ter é a inclinação. Essa inclinação aqui tem o valor de alfa L0, ok? Então esse daqui é o intercepto Y e esse daqui vai ser a inclinação da reta. ΔY por ΔX. Isso aqui então vai ser igual a alfa vezes L0. Então, de posse do intercepto Y, você consegue determinar quem que é o alfa do material. Uma das coisas que geralmente é contra um raciocínio de senso comum é a dilatação quando eu tenho um furo numa placa ou uma cavidade em um volume, ok? Isso costuma confundir muito, então presta atenção. O que acontece se eu tenho duas barras e eu aqueço elas? Essa barra daqui vai dilatar e essa barra daqui também vai dilatar. Então, se eu tenho duas barras que têm um espaço entre as duas, a tendência é que elas dilatem até que uma encoste na outra e uma force a outra até sair, até empurrar a outra. Por isso que nós temos, por exemplo, espaçamento entre as linhas de trem. Por isso que nós temos juntas de dilatação em construção civil. Você provavelmente já deve ter visto na calçada um pedaço de madeira separando dois blocos de concreto. Esse pedaço de madeira não está aí à toa. Esse pedaço de madeira é para proporcionar ao concreto uma dilatação. Se não tivesse ele, o concreto iria dilatar, uma placa iria empurrar a outra e nós teríamos uma iria forçar a outra e iria acabar rachando, ok? Então, quando você tem duas placas ou duas barras e você aquece, as duas vão expandir, dilatar e uma vai empurrar a outra, preenchendo o vazio que está aqui entre as duas. Mas note que se a gente tiver o material inteiro e eu tiver um buraco no meio dele, o que vai acontecer? O furo também vai dilatar. Esse furo também vai aumentar de tamanho. Ao contrário da outra situação, que ele diminui de tamanho, o vão entre os dois, nesse caso ele vai dilatar também. Ué, mas por que isso acontece? A ideia, o raciocínio inicial, seria que ele devia fechar, igual no outro caso. Mas nesse caso ele está dilatando junto com o material. Por que quando eu tenho uma outra placa aqui, o vão se fecha? Bom, a explicação está na estrutura cristalina. Eu tenho material aqui, eu tenho átomos, eles estão ligados, mas em alguma parte aqui eu não tenho alguma estrutura fechando. O que vai acontecer? À medida que eu aqueço, lembra, vai começar a expandir, né? Vai começar a vibrar cada vez mais esse material. Só que esse material aqui, esse átomo está preso a esse daqui, a vibração deste. Então esse átomo aqui não vai vibrar até aqui, próximo desse. Eu estou aumentando a vibração dele, igual eu estou aumentando a dos outros. Eu não estou aumentando a mais a desse daqui só porque aqui não tem um buraco. Só porque aqui eu tenho um buraco, eu não estou aumentando a vibração dele. Ok? Então, o que acontece?
esse buraco também aumenta de tamanho. É diferente quando eu tenho um material que esteja sem essa fileira. Sem essa fileira. O que é que vai acontecer? Esse material vai oscilar cada vez mais e esse daqui vai oscilar cada vez mais e vai preenchendo essa fileira aqui no meio. Mas quando eu tenho um buraco, o que vai acontecer é que esse buraco vai agir como se ele tivesse preenchido de um material, ok? Então furos dilatam exatamente como o resto do material. E como é que funciona aqueles termômetros analógicos? Uns termômetros que eram utilizados antigamente, né? Alguns de vocês já devem ter visto, provavelmente a mãe de vocês já deve ter visto. Era um termômetro que ele tinha um líquido dentro. E você, para medir, você tinha que balançar esse líquido para que todo o líquido entrasse dentro do chamado bulbo, ok? Era um termômetro que era usado antigamente, chamado termômetro analógico. Hoje em dia a maior parte dos termômetros são digitais, eles medem a temperatura baseado em processos eletrônicos e não em processos de dilatação. Bom, mas como é que funcionavam esses termômetros antigamente? Existia uma base, né? Na base desse termômetro existia uma bola que eles colocavam, enchiam eles de líquido, ok? Geralmente álcool com uma tintura vermelha, mas às vezes também era utilizado mercúrio. Essa parte aqui inicial é chamada de bulbo. Ok? E aqui a gente tinha um cilindro em que o fluido podia se locomover por ele. Ok? Então a gente colocava todo o fluido dentro do bulbo, ocupando um volume V0. Ok? A área do cilindro não aumentava. Ele era um cilindro de vidro e ele tinha área A0. À medida que você colocava esse bulbo em uma determinada temperatura, acima da temperatura de calibragem, esse fluido expandia, dilatava, e ele subia pelo capilar, ok? Por esse tubo capilar. Bom, a gente sabe de dilatação volumétrica dos fluidos que V igual a V0, 1 mais gama, aqui o coeficiente de dilatação volumétrica, vezes ΔT. ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. A nossa temperatura inicial é a temperatura de calibragem do termômetro. Geralmente, na época, era utilizada 32 graus para o corpo humano, né? Então, o volume, né, acima daqui, meu ΔV, ele era H vezes A0. Isso era igual a V0 vezes 1 mais gama T menos T0, onde T0 era a temperatura de calibragem e T era a temperatura que você iria medir o corpo. Ok? O volume era a área, essa área, vezes a altura da coluna de fluido, ok? Então H vezes A0. Bom, passando A0 para cá, dividindo, isolando, eu tinha uma relação entre a altura dessa coluna de fluido e a temperatura, sabendo o coeficiente de dilatação do fluido que estava aqui dentro.
Então era possível medir qual temperatura se estava, sabendo uma temperatura de calibragem, T0, ok? E sabendo o volume de fluido dentro do bulbo e a área do capilar, ok? Então é assim que se montava os termômetros. A altura representava a temperatura, então eu tinha uma relação única aqui entre a altura e temperatura. Vamos analisar o efeito que tem na densidade a dilatação, ok? Bom, nós sabemos que à medida que eu aumento a temperatura, o volume aumenta. Se o volume aumenta, segundo essa expressão aqui, o que é que vai acontecer? A minha densidade vai alterar também, porque o meu volume está alterando. E eu não estou alterando a massa. A massa está ficando constante. Se minha massa está constante, quem que deve alterar para que o volume altere? É a densidade, ok? Então aqui, quando a gente fala a água, a densidade dela é 1 kg por litro a 20 graus Celsius, ok? Sempre existe uma densidade de referência para uma temperatura de referência, ok? Então massa dividido por volume, ok? Pelo volume de referência eu vou ter a densidade de referência, tá? Bom, então o que é que eu vou ter aqui? Se esse V for função da temperatura, a densidade é massa dividido pelo volume em função da temperatura. O volume aumenta com a temperatura, ou seja, quanto mais quente, maior é o volume. O que que acontece então com a densidade? Quanto mais quente, quanto maior é a temperatura, menor é o volume, porque quanto maior é a temperatura, maior é o valor do denominador. Se maior é o valor do denominador, o que acontece com a densidade? Ela vai diminuindo, são inversamente proporcionais. Quanto mais quente, menos denso, ok? A avó de vocês sabe que a parte de cima do forno ela é mais quente. Por quê? O ar quente é menos denso. E pelo princípio de Arquimedes, quanto menos denso é o corpo, mais ele vai flutuar, ok? Então, como o ar quente ele é menos denso do que o ar frio, o ar quente vai flutuar em cima do ar frio. Então, no forno, é o contrário do que se pensa. Quanto mais para longe da chama, lá de baixo, mais quente está. O forno é mais quente longe da chama do que perto da chama. Aqui nós temos o gráfico da relação da densidade pela temperatura. Então, quanto maior a temperatura, menor a densidade. Até que existe um certo valor de referência, uma temperatura de referência, que eu tenho uma determinada densidade. Então, quando eu falo a densidade da água é 1 kg por litro, é a 25 graus Celsius, ok? Para fechar nossa aula, pessoal, agora nós vamos falar de dilatação anômala da água, ok? A água, ela tem um comportamento um pouquinho diferente quando você se aproxima da transição de fase, quando você se aproxima da temperatura de congelamento, da temperatura de fusão da água. A água, entre 4 e 0 graus, você diminui a temperatura dela e ela aumenta, ela expande, ao contrário do que vem ocorrendo. Então, a 10 graus Celsius, de 10 para 5 graus Celsius, se você esfriar, a água vai contrair. Mas, quando ela chega em 4 graus Celsius, de 4 graus Celsius para 0 graus Celsius,
Se você esfriar, ela expande, ela não contrai. Isso ocorre por quê? Porque a água, quando ela congela, ela forma cristais. Então, a partir de 4 graus Celsius, quando começa a formar esses cristais, esses flocos de gelo, a água começa a expandir, ok? É por isso também que é impossível você congelar um corpo humano e depois descongelar ele e a pessoa ainda está viva. Por quê? Porque à medida que você vai congelar, a água das células vai cristalizar, igual esses cristais de água. E aí o que acontece com a parede celular? Ela é rompida, ela é rasgada por esses cristais. Então por isso que não se consegue, né, congelar um corpo para descongelar ele depois. A ideia seria ótima. Quando você pegasse uma doença terminal, você congelava o seu corpo e mantinha o corpo congelado até descobrirem a cura para essa doença. Mas é impossível, porque a água, que é presente em todas as células do nosso corpo, ela tem essa característica de expandir para formar cristais. Ok? Então, o que acontece? Num lago de água congelada, você tem a camada de gelo, a água próxima do gelo ela está a 0 graus e mais ao fundo a água fica mais quente, ok? Isso propicia a vida mesmo em regiões em que a água está congelada. Isso daqui protege a vida abaixo do gelo, num inverno, por exemplo. Por isso que os peixes não morrem no lago de água congelada, porque a água aqui embaixo ela continua, de certa maneira, acima do valor de cristalização, de fusão. Ok? Bom, outra coisa também, por isso que você não deve pegar água resfriada e colocar ela diretamente no congelador. Se você pegar água a 4 graus, mais ou menos, e coloca ela no congelador, enche a garrafa até a tampa e coloca dentro do congelador, o que vai acontecer? Ela vai expandir, só que não vai ter para onde expandir e vai acabar quebrando a sua garrafa. Beleza, pessoal? É isso por hoje. Nos vemos na próxima aula.